Olá, este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br. Aqui você encontra outros episódios do nosso programa, os destaques da semana e também os links para as nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter e, claro, o nosso canal oficial no YouTube. Há 14 anos, a Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro estimula a escrita e a leitura nos estudantes da rede pública de ensino do 5º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio por meio da produção de textos. Nesta edição, o programa recebeu mais de 170 mil inscrições de quase 40 mil escolas de todo o país. Os trabalhos são divididos em 4 gêneros literários de acordo com as etapas escolares: poemas, memórias literárias, crônica e artigo de opinião. A Olimpíada conta também com uma importante ferramenta de formação de professores para aperfeiçoar a didática em sala de aula. Com o tema O Lugar Onde Vivo, o aluno resgata suas histórias e estreita os vínculos com a sua comunidade. Agora é hora da etapa escolar e é hora de finalizar as oficinas de produção de textos e dar os retoques finais para que os trabalhos sejam enviados. Então, para conversar com a gente sobre a Olimpíada de Língua Portuguesa, eu recebo Maria Aparecida Laginestra, pedagoga do CENPEC, o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária e coordenadora da Olimpíada de Língua Portuguesa. Boa tarde, Cida, tudo bem? Boa tarde. Bem-vinda. Muito obrigada. E Wagner Trindade, professor de Língua Portuguesa do Colégio Pedro II, aqui do Rio de Janeiro. Boa tarde, Wagner, bem-vindo. Boa tarde, Larissa, obrigado, boa tarde. E daqui a pouco eu converso também com Otávio Meloni, que é professor de Língua Portuguesa do Colégio Instituto Federal do Rio de Janeiro. Cida, bem-vinda mais uma vez ao Conexão Futura. Esse ano, 170 mil inscrições, adesão de quase todos os municípios do Brasil, mais de 40 mil escolas, um sucesso para a 5ª edição da Olimpíada. Mas a gente disse inicialmente são 14 anos de Olimpíada, 5ª edição. Para quem ainda não conhece o formato da Olimpíada de Língua Portuguesa, como ela funciona, né? Como é que são os anos de trabalho da Olimpíada? É muito importante resgatar que o princípio da Olimpíada é a formação de professores. O concurso é um mobilizador da escola, da comunidade, para que haja o envolvimento e a participação de todos. Mas o nosso interesse maior e o nosso objetivo é que o ensino da língua portuguesa, a metodologia da produção de texto, seja qualificada e melhorada cada vez mais. Para isso, nós temos uma série de materiais disponibilizados no portal Escrevendo o Futuro e uma série de atividades interativas para os professores, para que ele possa ajudar a colaboração desses materiais e desenvolver uma série de oficinas e melhorar a qualidade do ensino da língua portuguesa em suas escolas. Wagner, você participou da Olimpíada pela primeira vez em 2012, já foi finalista na categoria de crônica. Pela sua experiência na Olimpíada, né, o que você pode ressaltar em relação à sua formação como professor e também para a sua didática em sala de aula? Bom, sem sombra de dúvidas, a maneira como a Olimpíada trabalha a questão do texto facilita muito e ajuda, na verdade, muito o trabalho do professor em sala de aula. A metodologia, ela é completa. Ela trabalha todas as etapas de construção do texto. A gente não fica apenas na produção em si, no produto final. É um trabalho de construção de vocabulário, de construção das ideias dos alunos e a possibilidade de você trabalhar com um suporte ao aluno, não na condição somente de professor, mas de orientador dessas etapas, sem dúvida traz um grande ganho na minha atividade pedagógica e na atividade dos professores de modo geral. O tema O Lugar Onde Vivo, né, Cida, é um tema muito instigante, né? Tanto é que ele já é um tema fixo da Olimpíada. Acho que desde 2010, se eu não me engano. Desde 2002. Desde 2002. E o tema permanece. É um tema muito bom para o aluno explorar a sua realidade, né? Ele tem essa questão de atrelar o lugar a ele como esse pertencimento ao lugar. A gente quer resgatar essa cultura local e nós temos a possibilidade de 4 gêneros diferenciados, né? 3 literários e um jornalístico, onde ele vai olhar para o seu lugar
de uma maneira mais lírica com os poemas, né? Vai trazer alguma peculiaridade do seu lugar. No Memórias Literárias, trazendo uma pessoa, um idoso, para trazer e resgatar as memórias vividas e passadas lá, e ele vai entrevistar, vai conversar sobre esse lugar e trazer algo significativo na memória desse idoso, dessa lembrança, para o seu texto narrativo. A crônica é o ajuste que tem uma lupa olhando esse cotidiano, né? O cronista vai olhar esse cotidiano e fazer um recorte, e no artigo de opinião ele pega da sua cidade, do seu local, um tema inquietante, uma questão que está aguçando, está incomodando, está trazendo, pulsando naquele momento, e ele vai trazer isso para o texto e argumentar, colocar seus posicionamentos. Então, é o lugar sendo olhado pelo professor, pelo aluno e muitas vezes com a participação da comunidade. Então, é um tema muito rico. A Cida está explicando para a gente como funcionam os gêneros literários dentro da programação da Olimpíada. Então, para quem também ainda não conhece, os poemas são para os alunos de 5º a 6º ano do ensino fundamental, memórias literárias para o 7º e 8º ano, crônica para 9º ano do ensino fundamental e 1º ano do ensino médio, e o artigo de opinião para os estudantes do 2º e 3º ano do ensino médio. Wagner, esse tema, ele realmente tem instigado os seus alunos? Esse é um tema que estimula ainda mais a participação dos alunos na Olimpíada? Sem sombra de dúvida. O método, a maneira como a Olimpíada produz a partir desse tema, permite ao aluno um crescimento a cada edição da Olimpíada. É comum que a gente observe alunos que participaram da poesia, que ele se alegre tanto com esse conteúdo, ou se estimule tanto a falar da sua cidade, do seu lugar, que ele passe até a ser um cidadão mais crítico. Eu acho que é um grande ganho você ter a possibilidade de olhar de maneira especial para o lugar onde você vive, que é a sua realidade, que é o seu momento. Eu tive experiências muito interessantes, instigantes, que me fizeram conhecer um pouco mais a região onde eu trabalhava pelos olhos desses alunos, pela capacidade de eles enxergarem detalhes. Por exemplo, uma aluna que em 2002 escreveu sobre a dificuldade que ela tinha de pegar um ônibus, porque na verdade é de hora em hora no lugar onde ela morava, e esse corte de 60 minutos entre a chegada de um ônibus e outro, ela foi falando sobre os problemas sociais da cidade. Então, é interessante o como você consegue ter um outro olhar para a cidade, para o lugar daquela pessoa, quando você vê pelos olhos do aluno. Eu já tive a oportunidade de cobrir algumas premiações da Olimpíada, inclusive algumas etapas de formação de professores, oficinas em sala de aula, e eu pude perceber exatamente isso, principalmente nas premiações, quando a gente tem ali o contato com as redações, com os trabalhos, que são trabalhos que realmente são muito significativos para aqueles estudantes, que traçam mesmo uma história daquela realidade, né, Cida? Eu acho que eles falam do vivido. Quando você vai escrever do vivido, né, você tem o que dizer. E, logicamente, com o trabalho que é sequencial e com atividades que são preparadas para você apurar esse olhar, isso fica muito forte, porque a gente traz uma série de outros autores de texto, mas sempre faz esse recorte de voltar para o seu lugar, de resgatar a cultura local, de também trazer um poeta popular local, se tiver, um jornalista local no jornal do bairro, se houver. Então, a gente faz os consagrados, os autores que precisam ser referências para eles se espelharem e terem esse contato com a língua, mas também resgatar muito da cultura local e da sua cidade e dessa identidade que fica cada vez mais forte com o encaminhamento que o professor vai dando ao trabalho. Cida, a gente está na etapa escolar, né? Finalizando a etapa escolar, que se encerra agora no dia 8 de agosto, com o fim também das oficinas em sala de aula. Como é essa etapa, né? Começa com as oficinas com os estudantes, o que o professor recebe de material? Conta um pouquinho dessa etapa para a gente. Esse ano, como nós não tivemos os materiais impressos, nós mandamos para todos os professores inscritos um DVD, onde ele tem os cadernos virtuais, que tem uma série de outras inserções de mídia com jogos de aprendizagem que ele pode fazer uso em sua sala de aula.
Quer dizer, ele desenvolveu, e isso eu acho que facilitou muito, e nós também disponibilizamos no próprio portal uma série de especiais por gênero, para ele ter contato, por exemplo, poema. Trouxemos músicas de diversas localidades para ele fazer uma ponte entre a sonoridade, o ritmo, a melodia das canções e com os poemas, para ele também pegar algumas poesias e poemas locais e também da cidade. Então, nós fizemos esses recortes todos para ajudar além do DVD, mas essa fase de limar o texto, fazer os últimos recortes, como você disse, fazer esses ajustes finais são muito importantes, porque avaliar não é só corrigir, é fazer uma interlocução com o texto, fazer um diálogo com o texto, é o menino lendo criticamente seu texto, e isso, a função do professor nesse momento de revisar, reescrever, editar, é fundamental, de não transformar esse momento cansativo, porque a gente sabe voltar ao texto muitas vezes, mas a gente vai, ao longo das oficinas, vai ensinando que escrever é reescrever. Então, do primeiro momento que ele faz o primeiro texto inicial, que serve como um diagnóstico, o professor já vai fazendo essa interlocução e ele se transforma em quase coautor na medida que ele apura o olhar junto com o menino. O Wagner está aqui concordando absolutamente com a Cida, né, Wagner? Pela sua experiência, é isso mesmo em sala de aula? Sim, eu entendo que assim, o grande ganho nesse processo é o processo de orientação que você faz ao aluno. Você, com a vivência com o aluno, com essa possibilidade de estar pegando a partir da linguagem, do modo de ver a sua cidade, você contribuir com pequenos detalhes, com uma correção aqui, com uma orientação ali, você muda a relação entre professor e aluno. O que eu tenho observado ano após ano nas edições da Olimpíada é que o meu senso de profissional, naquele sentido de colaboração, de cooperação com o aluno, ele tem cada vez sido mais aguçado. O aluno, ao final do processo, ele não me vê mais como o professor que está ali para corrigi-lo ou para colocar uma caneta vermelha sobre uma palavra que ele errou. Eu sou o companheiro dessa aventura literária que ele está experimentando, de maneira que a gente se torna meio que confidente. É uma orientação, eu sou mais velho, então a minha experiência de vida e com a produção de textos ajuda esse aluno a desenvolver mais. Até muda aquela questão da hierarquia, né, professor-aluno. O que tanta gente pede, né, o que tanta gente pleiteia dentro desse processo educacional, que o professor não seja visto como uma única fonte de conhecimento, na Olimpíada, com esse passar das etapas de oficina, isso se consolida sem sombra de dúvida. Que bacana. Então, eu vou aproveitar para chamar agora para a nossa conversa o professor Otávio Meloni, de Volta Redonda, aqui no Rio de Janeiro. Otávio, você participou da Olimpíada pela primeira vez em 2014. De que forma essa participação aprimorou a sua didática em sala de aula? Boa tarde. Boa tarde. Uma boa tarde aí também para os colegas. Foi uma experiência muito enriquecedora, assim, em termos no aspecto metodológico mesmo, assim, porque a gente tem já uma prática que nunca é a mesma, né, mas que a gente já meio que consolida de como trabalhar gêneros textuais, gêneros literários, a própria escrita do texto, correção. E a Olimpíada, a didática o método didático que a Olimpíada traz, principalmente com o seu material de auxílio ao professor, acaba ajudando a reconstruir um pouco esse caminho. Então, foi uma experiência muito enriquecedora. Algumas das atividades que a gente recebe como sugestão para fazer nas oficinas, inclusive, foram, por mim, incorporadas no meu dia a dia, no meu cotidiano, com outras turmas, no período normal, no período letivo normal da escola que eu trabalho. Que legal. E você percebeu também que a partir da participação dos seus alunos na Olimpíada, teve como consequência a melhoria do aprendizado, não só na disciplina de língua portuguesa, mas também contribuiu pelo interesse dos alunos em estudar outras matérias com maior afinco e dedicação? Você percebe esse resultado também? Eu acho que não necessariamente um maior interesse ou um melhor resultado
no conteúdo programático escolar. Mas eu acho que o que a Olimpíada de Língua Portuguesa proporciona, principalmente nos dois gêneros que vão para o ensino médio, né, que é crônica e artigo de opinião, que já exigem um olhar mais crítico do aluno, o que eu acho que a Olimpíada proporciona é uma retomada de consciência cidadã, né, do lugar em que eles se encontram. Eles acabam, como eles vão pesquisar temas ou personagens, né, ou tentar lançar um olhar crítico para um episódio da cidade na crônica, ou pegar um assunto polêmico que envolve o lugar onde eles vivem, eles acabam se envolvendo mais com o seu próprio lugar, e isso acaba abrindo a cabeça deles para outras coisas que eles talvez ainda não tivessem percebido. Então, o próprio gênero textual, né, seja o literário com a crônica ou o jornalístico com o artigo de opinião, provoca nesses alunos uma vontade de olhar para o seu espaço por diversos outros ângulos. Eu trabalho em Volta Redonda, né? Eu não sou nascido em Volta Redonda, mas trabalho em Volta Redonda. Então, é uma cidade que nacionalmente conhecida por ter uma companhia siderúrgica. Então, é muito comum que temas que tenham a ver com o meio ambiente, com poluição, com emprego, com trabalhador, venham à tona. E aí eles acabam se interessando por outras áreas, além da língua portuguesa, que abordam esses temas de maneira mais técnica, ou mais crítica, ou mais comparativa, e eles assim vão se desenvolvendo como cidadãos mesmo. Otávio, você está participando dessa edição também? A gente encerrou a gente encerrou as oficinas na semana passada e nós realizamos a nossa banca escolar. Legal. Qual é a expectativa dos trabalhos aí da sua escola? Olha, esse ano a gente vai participar com crônica e artigo de opinião, que são as duas do ensino médio. A gente não tem ensino fundamental na escola que eu trabalho. Então, a expectativa é que os textos selecionados vão bem, né? Que eles consigam representar a cidade. Eu acho que em 2014, quando a gente participou só com artigo de opinião, o texto do Matheus chegou à semifinal, né, que é a regional, e isso para o município como um todo, assim, né, apesar de Volta Redonda não ser uma cidade tão pequena, é sempre muito enriquecedor, assim. Os olhares se voltam para a educação local, há uma série de pequenos eventos que se criam em torno disso. Então, a expectativa é que, se a gente for escolhido como representante do município de novo, né, que seja para trazer novamente essas realizações assim para além da Olimpíada também para a cidade. Legal, Otávio. Muito obrigada pela sua participação. Boa sorte na Olimpíada esse ano e parabéns pelo seu trabalho. Tá bom, muito obrigado, viu? Obrigado a todos aí. Uma boa tarde. Boa tarde. Essa questão que o Otávio coloca, né, Cida, é muito interessante, porque a gente está aqui no Rio de Janeiro, um município grande, mas a gente tem municípios pequenos que participam da Olimpíada e a gente percebe claramente o envolvimento de toda a cidade, né? Na própria premiação, a Secretaria de Educação se mobiliza, outros agentes da cidade. Essa é uma questão interessante também. Porque começa assim, que nós já mandamos para a escola vencedora na semifinal uma faixa com o nome da escola, cumprimentando, né, o êxito da escola, do professor e do aluno. Isso toma uma proporção muito grande. O Otávio acabou não contando, mas, por exemplo, ele foi para Volta Redonda e ele não conhecia muito a cidade. E quando ele trabalhou com os meninos, e ele diz no relato de prática, porque os professores também, eles passam pela experiência escritora, eles escrevem todo o processo e também pode, se eles quiserem, competir na categoria Relatos de Prática. Ele conta o processo dele, que ele foi olhar a cidade com os olhos dos meninos e se apropriou daquele lugar e da própria escola com o olhar dos meninos no primeiro ano de trabalho, né? Então, eu acho que isso é muito importante, o professor se envolver com essa comunidade, e isso, às vezes, é um evento muito grandioso para aquela comunidade, porque assim, a escola e normalmente os professores, a valorização, você sabe que você também trabalha na área cobrindo a educação, nem sempre é reconhecido. Então, acho que a gente tem que também mostrar as questões interessantes que estão acontecendo e o trabalho desses professores, às vezes até um pouco solitário, e dar esse reconhecimento para a comunidade,
para a própria comunidade olhar para a escola de um outro jeito, participar mais. E a gente tem chamado muito a comunidade, né? Quando a gente traz o idoso, quando a gente traz um jornalista, se é um cronista, a gente tem feito isso, andado pela cidade, porque esse depurar o olhar tem que ser no convívio. Quando ele fala do argumentar, a gente trabalha com diferentes ângulos e pontos de vista, mas para isso os meninos precisam ser abastecidos, né? E isso está no papel do professor. Exatamente. Né? Eu vou aproveitar e vou para a internet para a gente mostrar essa grande plataforma, então, que é o site escrevendofuturo.org.br. Você que é professor, que participa já da Olimpíada, ou você que não participa, acesse esse site. Como a Cida colocou aqui, tem uma biblioteca, publicações, tem uma coleção da Olimpíada que você pode acessar a qualquer momento para estimular as suas oficinas. Você tem aqui acesso aos cadernos do professor, coleção de textos anteriores, tem até uma sessão de áudio bem interessante, os textos lidos. Então tem aqui uma gama de conteúdo enorme para você, professor de língua portuguesa, estimular também o seu trabalho. E se você ainda não participa da Olimpíada, quem sabe na próxima edição participar também. Então tá aí o endereço escrevendofuturo.org.br. Deixa eu só falar uma coisa. Claro. Se os professores tiverem dúvidas no decorrer agora desse momento, eles também têm uma sessão chamando Pergunte ao Olímpio. E ele pode mandar a sua dúvida e semanalmente nós temos uma professora de língua portuguesa que faz toda a intervenção e o acolhimento dessa dúvida e explicita e mostra até pelos nossos materiais e outros materiais de língua portuguesa que podem ajudá-lo nesse processo de resolver essa inquietação e contribuir para que o trabalho saia contento. Que bom, Cida. Wagner, eu queria que você desse mais dicas para os professores de língua portuguesa que ainda estão aí nas etapas, finalizando a realização das oficinas, que tem o prazo para entregar até o dia 8 de agosto. Dicas da sua didática em sala de aula, como é que essas oficinas podem ser realizadas aí com a participação, né, a inclusão de todos os alunos? Bom, a gente sabe que o trabalho do professor, ele tem um caráter individual muito específico. A maneira como o professor atua, o seu modo de relação com os alunos é uma coisa importante. Mas é importante deixar claro a necessidade, acho que até a funcionalidade da metodologia que a Olimpíada oferece. Você vai pegar, em determinados momentos, alunos muito heterogêneos, com uma experiência de escrita e de leitura muito diferenciada. E para que você possa incluir cada vez mais alunos nessa condição de diferença na escrita, o material metodológico permite uma sequência didática, a sequência que ele oferece permite um crescimento mais uniforme desses alunos. Você consegue chegar ao final da etapa com alunos que, de repente, no início, você nem imaginava, nossa, ele tem dificuldades sérias aqui, mas a maneira como você desenvolve, como ele é acolhido por esse processo, faz transformações incríveis. Eu acho que a dica que eu daria nesse processo é acreditar na capacidade de transformação dos alunos por meio desse trabalho. O trabalho com as oficinas é um trabalho de acolhimento. Acolhimento a uma realidade, muitas vezes, que o aluno não desfruta. Às vezes o aluno trabalha com a produção de texto como uma redação que ele tem que entregar para valer uma nota e o fim é esse. O fim é a nota, é a correção, não vai ter uma reescrita ou não vai ter um acompanhamento. Com esse acolhimento que ele percebe do professor, você percebe uma humanização desse processo. Não fica apenas um processo de entrega e devolução. Acho que essa é a principal dica. Eu demorei, confesso, para entender esse processo. Em 2012, eu fui tateando de maneira muito empírica essa atividade de produção de texto. Eu usei material, mas usei muito também da maneira como eu entendi a redação. Tive um bom resultado, fui finalista com a Viviane, lá no município de Tanguá, mas em 2014 já tive o prazer de ser agraciado com 3 alunos semifinalistas e 2 finalistas. E isso eu dou total crédito a esse uso mais frequente do material.
Bacana. Eu preciso encerrar o programa, infelizmente o tempo está esgotado, mas eu queria dar um recado para o professor que está participando da Olimpíada, porque você tem até o dia 8 de agosto para realizar as oficinas de produção de texto. Essa é a última etapa e é muito importante para garantir a seleção dos trabalhos da sua turma. Depois, o diretor da escola deve incluir esses trabalhos, os trabalhos selecionados, no site escrevendo futuro.org.br, está aí na sua tela de novo, até o dia 19 de agosto. Cida, por favor. Eu gostaria assim, de reforçar que é muito importante os textos serem postados pós a comissão julgadora escolar, né? E que a gente acredita que o dizer dos meninos, a gente quer conhecer melhor este Brasil, a gente quer conhecer os diversos locais e eles têm muito a dizer. E são esses textos, essas vozes que virão através do que eles têm a dizer, que a gente quer conhecer um pouco dos poemas, das crônicas, das memórias dos idosos e das polêmicas que estão inquietando. Então, termine as oficinas até o dia 8 e tem a partir do dia 8 para fazer as comissões escolares e postarem até o dia 19. Obrigada. Estamos esperando os seus textos. Obrigada, Cida, pela sua participação mais uma vez. A vocês do SEMPEC pela parceria aqui com a gente no Canal Futura. Wagner, obrigada pela sua participação. Boa sorte esse ano na Olimpíada para você e para os seus alunos. Quem sabe a gente não conversa ano que vem de novo. Com certeza, essa é a expectativa. Que bom. Obrigado pela possibilidade de passar essa experiência tão gratificante que é a Olimpíada de Língua Portuguesa. Com certeza, muito obrigada. A você de casa, obrigada também pela companhia. Eu lembro que o Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta na tela do Canal Futura. Os horários estão aí na TV, na sua tela da TV para você ver, e a qualquer hora do dia e da noite no site futura.org.br/Conexão Futura. Um beijo e até a próxima!